O que dizer quando você dá entrada no requerimento em busca de uma aposentadoria, seja ela qual for? Você nem sequer sabe que o INSS concedeu este benefício, mas bancos começam a ligar 3, 4, 5, 10 vezes ao dia, dizendo que você tem um empréstimo já pré-aprovado por conta do seu benefício, porque você já está aposentado. Como assim? Se você nem sabe o que está acontecendo de verdade. Olá pessoal, você está no canal VF News, eu sou Verusa Figueiredo, sejam todos bem-vindos a mais um conteúdo aqui do canal. E se for da vontade do Senhor, se Deus assim me permitir, estarei aqui todos os dias com vocês, tá bom? Então vamos ao conteúdo de hoje, que é muito importante, é do seu interesse. Bom pessoal, Dataprev e INSS são acusados de vazamento de dados dos pensionistas e aposentados. E agora? Você de fato acredita nessa possibilidade? É claro que sim. Por que eu digo isso? Porque essa semana, uma vizinha minha, que estava com um requerimento em busca de um benefício, de uma aposentadoria por tempo de serviço, por tempo de contribuição, certo? Ela soube que tinha sido contemplada com esse benefício, que tinha sido aprovado com esse benefício por conta do Santander, do Unibanco, do BMG e do Bradesco, fazendo ligações para ela, dizendo que ela já tinha um crédito pré-aprovado no valor de R$28 mil por conta da aprovação do seu benefício. Ela não entendia nada se o benefício dela ainda estava no poder do INSS. Ela não tinha resposta se tinha sido aprovado ou negado. Foi aí que ela entrou no site do meu INSS e verificou o seu status para saber como estava, porque há 2 meses ela não tinha buscado essas informações, porque estava sempre em análise, e ela descobriu que, de fato, o INSS tinha concedido o seu benefício há quase 30 dias. Então, vocês veem que não é uma coisa muito antiga. Literalmente, 30 dias onde seus dados foram para esses determinados bancos falados aqui. O que aconteceu? Quantos bancos têm acesso a um benefício? Olha só o conteúdo que eu trago para vocês. Peço a vocês que assistam até o fim, para que vocês possam entender e compreender porque seu nome está na boca de muitas pessoas de bancos, né? Muitas instituições financeiras, certo? Olha só, Dataprev e INSS são acusados de vazamento de dados de pensionistas e aposentados. 2 órgãos nacionais foram acusados de vazamento de dados, infringindo diretamente a Lei Geral da Proteção de Dados, LGPD. A situação envolve o Instituto Nacional de Seguro Social e Dataprev, as 2 empresas mais importantes que devem guardar em sigilo seus dados pessoais. E, ao contrário, seus dados pessoais estão em vários bancos que ligam para você todos os dias, insistentemente, certo? A Dataprev é a empresa responsável por processar todos os dados vinculados ao governo federal e, por isso, a relação com o INSS, né? A negligência foi levada ao conhecimento da Justiça pelo Instituto de Defesa Coletiva, IDC, após da entrada em uma ação civil pública. O vazamento de dados implicou no endividamento de milhões de aposentados e pensionistas do INSS. O problema veio à tona
após os contatos frequentes de instituições financeiras oferecendo empréstimos consignados. Portanto, o processo aberto pelo IDC junto à 10ª Vara de Justiça Federal de Minas Gerais tem o objetivo de questionar a eficiência de ambos os órgãos federais, os quais deveriam preservar pelo sigilo de tais informações. Além de acusar a violação da LGDP, a entidade também alega que os órgãos foram negligentes quanto à adoção de medidas capazes de viabilizar práticas abusivas por parte dos bancos, através de fraudes em contratos de empréstimo consignado. Por esta razão, o IDC solicitou que o INSS e Dataprev pague uma indenização por danos morais coletivos, certo? É preciso explicar que o empréstimo consignado pode ser feito apenas pelo aposentado e pensionista do INSS, tendo em vista que o débito parcial da dívida é descontado diretamente na folha de pagamento do beneficiário. Em outubro de 2020, a margem de crédito consignado ainda foi elevada em 5% pelo INSS. A ação ainda prevê que o INSS bloqueie benefícios vinculados ao crédito consignado por até 90 dias, até que o segurado peça o desbloqueio. O prazo em vigor é de 180 dias, porém, esta alteração tem o intuito de preservar a autenticidade do contrato e evitar práticas abusivas. Isso porque o INSS utiliza o sistema de opt-out, o qual inclui automaticamente os dados do segurado nos processos de crédito consignado. Na oportunidade, o presidente do Comitê Técnico do Instituto de Defesa Coletiva, Lília Salgado, informou que os dados vinculados ao Sistema Nacional de Defesa do Consumidor foram capazes de identificar milhares de reclamações e denúncias voltadas às fraudes na concessão indevida de empréstimo consignado junto ao INSS. Lembrando que são 18 anos de vigência da oferta deste serviço no Brasil, regulamentado pela Lei 10.820 de 2003. Lília Salgado ainda ressaltou que, mesmo diante da atual circunstância bombardeada por inúmeros relatos que afetaram negativamente os aposentados e pensionistas, até agora, a autarquia, INSS e nem mesmo Dataprev se mobilizaram para suspender ou cancelar os contratos firmados junto à instituição financeira sem a devida permissão do beneficiário. Destacando que esta é uma atitude prevista no artigo 52 da Instrução Normativa 28 de 2008 da autoria do próprio INSS. Abro aspas. É patente a inércia do órgão que gerou um enorme prejuízo à coletividade, ocasionada, assim, superendividamento de 4 milhões de idosos, ponderou a diretora do Comitê Técnico do IDC. É importante destacar que o INSS é um dos maiores bancos de dados referente ao cidadão brasileiro. A autarquia contém informações pessoais, trabalhistas, de uma série de aposentados e pensionistas da Previdência Social. O gerenciamento e repasse desses dados para as instituições no âmbito federal conta com o apoio da própria Dataprev. A LGPD autoriza a Dataprev atuar como uma empresa operadora de dados gerais e pessoais, como e-mail, CPF, endereço, etnia, cor, gênero, entre outros.
Mas, junto o INSS e a Dataprev, violaram o artigo 26 da Lei LGPD, que impede a troca de informações entre instituições do poder público e entidades privadas, o que diz o IDC. Estes são alguns exemplos que configuram o processo judicial acompanhado de um pedido de indenização coletiva na margem de 10 milhões de reais por parte dos ambos órgãos, né? O vazamento de dados pode ser razão pela qual o INSS fez um anúncio recente sobre a inclusão da tecnologia da biometria facial junto à análise de concessão de crédito consignado. A ferramenta será utilizada pelos segurados na etapa final da contratação do empréstimo consignado. Desta forma, eles não ficarão mais suscetíveis ao atendimento abusivo por parte das instituições financeiras, além de correrem o risco de ter os dados pessoais vazados. No entanto, o uso desta ferramenta ainda se trata de uma possibilidade elencada pelo presidente da autarquia, o senhor Leonardo José Rolim Guimarães. Então tá aí, independentemente que estão estudando essa nova possibilidade de usar a biometria facial para ter acesso ao empréstimo consignável, enquanto isso não acontece, está aí. Você está aposentado e nem sabe, mas vários bancos já sabem que você se encontra aí com o benefício aprovado pelo INSS. Deixe aqui nos comentários o que você achou desse conteúdo. Um grande abraço e até lá!